Dando continuidade ao nosso papo, à nossa conversa, então, como eu disse anteriormente, a União Soviética passou a dominar os países que ficaram do lado oriental do Muro de Berlim, não é? O camarada Stalin, à frente da União Soviética, herdando o país de Lenin, que havia morrido, né? Ele passa a dominar com mãos de ferro esses países, outrora subjugados pelo nazismo, agora subjugados pelo comunismo soviético. Então, esse grupo, Homens de Plástico, que dá nome ao meu livro, eles que estavam dispersos, porque após a Segunda Guerra perdeu, não é, o grupo a sua finalidade, a sua função, este grupo volta a se reagrupar, a se reunir, para agora lutar contra a União Soviética, contra o comunismo imposto nestes países, não é? Do leste europeu, estes países como a Tchecoslováquia e a Polônia. A história do meu livro, essa história é contada, ela se passa na cidade de Praga, como em toda a Tchecoslováquia, porque o grupo ele se reagrupou basicamente na Tchecoslováquia, compostos por judeus sobreviventes do Holocausto, por franceses, não é? Por poloneses, inclusive por soviéticos que viviam na Tchecoslováquia após a Segunda Guerra e que não aceitavam o domínio, a mão de ferro, como eu já disse, da União Soviética sobre a população dos países que ficaram do lado oriental, não é? Como também da Tchecoslováquia, onde a história toda se passa. Então esse grupo se reúne e começa agora a atacar o governo da União Soviética com ataques terroristas, né? Veja que anteriormente eles atacavam os nazistas e agora eles passam a atacar o governo soviético, tentando assim libertar a Tchecoslováquia do domínio comunista, como eu já tinha dito anteriormente. E todo o livro ele narra toda essa história de luta desse grupo, dos seus membros, e durante todo o transcorrer da história do Homens de Plástico na Tchecoslováquia, nós inserimos no livro depoimentos, não é, de sobreviventes dos campos de concentração nazistas, como, por exemplo, Auschwitz, Treblinka, Sobibor e Dachau. Então é um livro que tem um pouco de ficção, mas também tem um pouco de história. É um livro que traz muitos fatos tristes, bárbaros, terríveis, com relação ao Holocausto, não é? Apenas de judeus foram assassinados 6 milhões e estima-se que a Segunda Guerra ceifou 40 milhões de vidas. E esse livro narra um pouco da história dessas pessoas que sobreviveram a esta guerra tão insana, não é? É um livro muito triste, com fatos muito chocantes, mas é como dizia o primeiro-ministro inglês, William Churchill, né, na época da Segunda Guerra Mundial: nada que venha do ser humano me surpreende. Então, o ser humano realmente é capaz de qualquer tipo de atrocidade. Mas, apesar de ser um livro triste, Manoca, é um livro também que traz a solidariedade entre pessoas, não é, de credos e de raças diferentes. Nos campos de concentração, católicos uniam-se com ateus, não é? Judeus capitalistas com comunistas, em um lugar tão triste, tão terrível como os campos de concentração. O que menos importava para todas aquelas pessoas eram as suas diferenças pessoais, como credo, não é? Como nacionalidade, como
raça. Ali todos estavam juntos com uma única finalidade: sobreviver a tudo aquilo, né, a todo aquele inferno, aquele terror que eles estavam passando. Então, é um livro que mostra o quanto o amor, a solidariedade, a união entre as pessoas pode superar qualquer tipo de dificuldade, qualquer tipo de sofrimento. Porque foi o amor realmente que fez com que essas pessoas sobrevivessem a toda a barbárie, todo o terror que os povos que não eram arianos, né, a estes povos o nazismo impôs. Ariano era uma raça criada por Hitler, né, que não é um louco, mas sim uma pessoa má, de índole má. Uma raça que Hitler criou, que era o alemão loiro, bonito, de corpo escultural, inteligente. E que fora desse padrão de beleza, todos os demais deveriam deixar de existir. Só os arianos é que poderiam ser senhores de todas as raças. Que as demais raças que não fossem compatíveis a esse tipo, a esse estereotipo de ser humano, né, o ariano, essas raças deveriam ser exterminadas ou escravizadas para trabalharem as pessoas, né, como escravos do reino alemão, que para Hitler é um reino que ia durar 1000 anos e que, graças a Deus, não chegou a tanto, não é? Então é um livro bastante interessante, a história, e que eu acredito que as pessoas que tenham curiosidade e procurem ler o livro, né, vão sair, no mínimo, Manoca, com a ideia de que se faz necessário lutar sempre pela paz. Não se deve instigar ou torcer pela guerra, porque a guerra acaba fazendo com que todos sofram. Então é um livro que realmente estimula as pessoas a refletirem sobre solidariedade, sobre amor, sobre respeito, compreensão, não é? E, sobretudo, refletir em face a buscarmos viver em um mundo cada vez mais tolerante, menos racial e muito mais voltado para a união entre os povos. Espero que gostem do livro e que possamos tirar dele todo o aprendizado que necessitamos para podermos viver em harmonia com o próximo.